Você já viu pela internet alguém falando sobre o Yin Yang, né? Aquele símbolo que é tradicionalmente da cultura chinesa, né? E que mostra dois opostos ali, né? Mostra uma cor preta e uma cor branca que se conectam e juntam, formando o Tao, né? A manifestação, a vida, a natureza. E é muito interessante essa visão, e isso é uma coisa que mudou muito, me ajudou muito na minha vida. Olhar para as coisas com esses opostos que se conectam, se formam e criam um caminho para a gente, porque esse conteúdo, apesar de parecer muito teórico, eu quero que ele seja muito prático, muito objetivo aqui para a gente, porque quando a gente olha para esse tipo de história, experiência, né, esse tipo de conceito como o Yin Yang, e como eu vou mostrar para vocês, existe também no yoga, né, em outras culturas, até mesmo na ciência. Quando a gente olha para isso, a gente tende a imaginar uma teoria ali, né, um conceito legal, bonito por trás. Só que como eu falei, eu acho que isso é algo muito mais prático, né, muito mais tá acontecendo agora na sua vida e você pode amanhã usar isso e perceber como que isso te afeta, do que simplesmente ficar nesse campo de imaginação e teorias de uma outra cultura pra gente, né? A gente, quando a gente olha para a vida, a gente percebe que ela é feita desses opostos, né? Não como é, uma maneira de distinguir as coisas, né? Bom e errado, frio e quente, né? Escuro e claro. Não nessa tentativa, mas na tentativa de manter o equilíbrio. Os opostos, eles são, na verdade, o equilíbrio, né, de tudo. Lá no Kybalion, né, que é um livro esotérico muito famoso, é, o, ele é atribuído ao Hermes Trismegisto, né, mas os ensinamentos, mas ele foi escrito pelos três iniciados, enfim, quem já teve contato aí já leu alguma coisa, já sabe um pouquinho como é que funciona. Se quiser, depois a gente pode fazer um vídeo só falando sobre esse tema também. Mas lá ele fala sobre uma das leis herméticas, né? Sobre uma das leis de como o universo, a vida funciona, se manifesta. E uma delas é a lei dos opostos, né? Tudo tem o seu oposto, tudo precisa desse equilíbrio. Então é como se fosse uma balança. Imagina que aqui é uma balança e aí eu vou e coloco só coisas boas. E aí a coisa boa vai lá para baixo, porque pesa, né? E a coisa ruim vai ficar lá para cima. Então, tipo, não tem esse equilíbrio. Eu preciso, não no sentido de que as coisas boas são ruins, mas é que aí, de novo, como a gente vê como que isso é uma coisa muito prática, né? O mestre Tai Thich Nhat Hanh, do Zen Budismo, né? Um mestre muito famoso, ele tem um livro dele chamado Sem Lama Não Há Lótus. E ele começa o livro, e basicamente o contexto do livro é para mostrar que o sofrimento, a mente que experimenta o sofrimento, ela é uma mente que não é que a gente quer encontrar coisas boas no sofrimento, mas é para mostrar como, e aí essa analogia ela é perfeita, como que da lama nasce a lótus. Ou seja, se não existe a lama, que pra gente, nessa analogia, é uma coisa ruim, né? A lama é suja, a lama agarra enfim, é escura e, enfim, vai sujar a nossa roupa, etc. Enfim, a lama é essa analogia para o que é ruim, é dela, desse a coisa que nós consideramos ruim, que nasce a lótus. Então, na verdade, o que ele queria dizer é que essa ideia de ser bom ou ruim a coisa, ela vem da mente que experimenta aquilo. Isso é muito interessante, né? Porque aqui eu estou fazendo essa linkagem, né, entre diferentes tradições, diferentes olhares, quando lá nas leis herméticas eles falam que tudo tem um oposto, eles não estão falando que se isso é bom ou se é ruim. Eles estão declarando uma coisa que acontece na realidade, né? É como se eu falar, tipo, a gravidade existe. Aí eu vou virar e falar assim, a gravidade é boa ou ruim? Não, não sei. Não tô falando isso. Tô falando que a gravidade existe. Assim como os opostos existem. E se a gente não olha e equilibra isso, nosso corpo, a gente vive um desequilíbrio, né? Se a gente vai viver sempre penando, né, uma tentativa de sentir uma sensação de falta de algo, né? Então, no yoga isso fica um pouco mais claro, né? No yoga a gente vê na tradição védica Shiva e Shakti, né? Shiva e Shakti são uma representação ali do masculino e do feminino, os opostos que se unem e criam a grande dança, a dança da vida, a dança de Brahma, né? A dança da manifestação, ou seja, vão criando, dando esse equilíbrio a tudo, né? A matéria e o espiritual, né? O físico e o metafísico, enfim.
vão dando esse equilíbrio para que a gente possa se manifestar aqui nesse processo e ao mesmo tempo continuar evoluindo, aprendendo enquanto consciência, né? E ao mesmo tempo vai dando um equilíbrio físico mesmo aqui nas coisas, isso é bem nítido. E é por isso que eu falei que isso se torna muito prático, porque quando a gente olha para essas energias em manifestação, e aqui não no sentido masculino, né? Como eu falei, Shiva e Shakti tem essa visão, Shiva seria o homem, Shakti a mulher, não no sentido masculino, no sentido de, como posso dizer, sexualmente falando, né? Eu sou homem, você é mulher, mas no sentido de forças dessa manifestação. Um exemplo, vou dar bem claro, tem um outro vídeo aqui que eu falo sobre a alternância das narinas, né? E lá eu falo um pouco mais sobre as nadis. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no card aqui para vocês poderem acessar, vou deixar também na descrição do vídeo. E lá eu falo um pouco por que os yogis faziam essa alternância das narinas. A ideia era fazer um equilíbrio do prana, né, da energia da vida, e esse equilíbrio do prana, ele era dividido, a ideia dele era que você pudesse passar esse prana, essa energia da vida que era majoritariamente, você fazia essa aquisição pela respiração, né, de forma majoritária, mas também em outros meios, como alimentação, enfim, a luz do sol, a água. E então eles falavam que existiam 3 canais principais de energia. Um canal à esquerda, chamado Ida Nadi, um canal à direita, Pingala Nadi, e o da esquerda ele estava relacionado à lua, à introspecção, ao relaxamento, a um aspecto feminino, né? Então, lembra, Shiva e Shakti, ou seja, seria esse aspecto Shakti, né? O aspecto feminino de calma, de cuidado, de nutrição, enfim. E uma coisa que se você perceber, está presente em todos nós. Eu, como homem, né, não significa que eu, como homem, não posso desenvolver esse aspecto. Ao contrário, eu desenvolvo muito ele quando eu pratico yoga. Eu desenvolvo muito ele no momento em que eu estou lendo um livro, né, que eu estou focando na parte mais intelectual, fazendo essas atividades mais intelectuais, mais internalizadas, né, quando eu estou fazendo uma terapia, por exemplo, né, esse processo de autocuidado, de introspecção, isso é essa energia se manifestando, né, essa energia Shakti, essa energia feminina se manifestando. Ou vamos dizer, essa energia Ida se manifestando, né, desse canal aqui. E aí tem um outro canal, o canal à direita, chamado Pingala, que é o canal do Sol. Então ele é a manifestação de Shiva, né? Vou até deixar uma imagem aqui que fica legal para vocês entenderem essa representação. E aí o Sol, então o Sol é o quê? É a extroversão, é o contrário, é o oposto. Então lembra, tudo tem os seus opostos, tem os seus polos. Então é o oposto, é o movimento, é a atividade física, é eu ir para academia, levantar um peso, é eu correr na rua e suar, enfim, é eu fazer um trabalho mais braçal, né, um movimento maior. Então eu estou dando aqui exemplos, né, mas são essas coisas que botam a gente para o movimento, para o mundo, né? Eu vou negociar, eu vou, enfim, aprender uma nova habilidade prática ali que vai me ajudar a desenvolver, sei lá, essas coisas, esses tipos de atividade, mas que me demandam mais ir para o mundo externo, são uma forma dessa manifestação, dessa energia masculina, né? O sol, né? O movimento. Então, isso, como eu falei, é uma coisa muito prática, a gente vê na nossa vida, né? E quando a gente começa a olhar para isso, a gente tem uma facilidade muito maior de entender. Por exemplo, eu sou uma pessoa que estou muito para baixo, muito melancólico, passando por um processo. Então, o que que eu preciso? Eu estou ali manifestando uma energia de introspecção, né, tô devagar, meu Deus, a minha vida. E aí eu vou olhar para minha vida, isso aconteceu, eu estou dando um exemplo aqui, mas é real mesmo. Aconteceu isso comigo, última época da minha vida que eu estava assim muito para baixo e tal. E aí eu fui analisar, olhar para minha vida, e eu comecei a perceber que, cara, eu tinha parado de fazer atividade física, né, assim, essas atividades mais de movimento, mais esforço, mais ir para frente. Eu não estava mais fazendo academia, que era uma coisa importante para mim, por exemplo, para musculatura, para fortalecimento da musculatura e também para botar para fora essa energia, né? Também não tinha parado de fazer jiu-jitsu, que era uma coisa muito importante para mim, e tinha parado de correr na rua, tinha parado de fazer esses movimentos mais externos. Eu estava só dando aula de yoga, eu estava só estudando o dia inteiro. Então, tipo, eu estava totalmente internalizado, eu estava totalmente manifestando essa energia feminina, Shakti, né? Essa energia lunar ali, de calma, de cuidado. Então, eu estou recebendo as pessoas aqui, estou acolhendo elas e estou fazendo esse processo. E por que que isso é interessante? É bom, né, esse ponto? Porque quando eu olho para isso, eu posso equilibrar. Então, o que que faltava naquele momento? E foi bem certeiro, assim, né?
O que faltava naquele momento foi isso. Então eu retornei para o jiu-jitsu, estou tentando voltar a correr agora, musculação e tudo mais. Demorei, né, para fazer esse processo acontecer, mas está indo. Então eu estou dando um exemplo prático aqui da minha vida para vocês entenderem como que isso acontece, como que isso se manifesta na nossa vida. Não é algo totalmente metafórico ou teórico, né? Porque quando os antigos, né, seja lá no Yin Yang, seja no Yoga, na cultura védica, Shiva Shakti e outras tradições que interpretam essa expressão da realidade, quando eles tentaram explicar isso através desses símbolos, o que eles queriam fazer era exatamente isso, usar símbolos para poder mostrar que as coisas funcionam assim. Hoje a gente pode usar isso de outros nomes com a ciência, né? Por exemplo, a gente vê esses aspectos polares no sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo ele é dividido em simpático e parasimpático, ou seja, sistema de descanso ou digestão e sistema de luta ou fuga. Então, é como se eu estivesse tentando equilibrar ali esses dois, né? Não é interessante para mim, né, voltando aqui para olhando só pela ciência, que eu tenha só uma ativação parasimpática o dia inteiro, né? Porque senão eu vou ficar o dia inteiro relaxado, não sei o quê, e aí na hora que eu tiver, sei lá, no jiu-jitsu, eu não vou para fora, eu não vou para o movimento, né? Eu não vou para o mundo, eu não vou fazer minhas atividades, eu não vou buscar e querer mais, eu vou só nutrir esse descanso, não sei o quê. E aí, na hora que eu chegar lá no jiu-jitsu, por exemplo, eu vou ficar devagar ali, tô relaxado. Então não é legal pro corpo. Na hora do jiu-jitsu é um momento de estresse, né? No sentido aquele estresse, né? Um estresse benéfico pro corpo, da atividade física, né? Que vai liberar cortisol e vai trazer aquele gás, aquela energia. E já o parasimpático, o simpático, o sistema de luta ou fuga também, ele é importante para fazer esse equilíbrio, mas se a gente ficar só nele o tempo todo, acontece o que a gente vê hoje em dia, né? Burnout, pessoas, enfim, problemas de pressão arterial, problemas psicológicos, né? Desequilíbrio muito profundo por estar só nessa ativação, trabalho o dia inteiro, problema, não sei o que lá, e ansiedade, a mente agitada, porque ela está numa hiperativação ali no sistema nervoso simpático, né? Autônomo, simpático ali. Então, o que ela precisa? Dentro de todas essas visões, né? De novo, é muito prático tudo isso. Eu preciso equilibrar Shiva, Shakti, masculino, feminino, simpático, parasimpático, yin e yang. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa vida por esse ponto, a gente vai encontrando, né? Não vou dizer um sentido, mas eu vou dizer assim, um equilíbrio maior para que você possa fluir. E aí você vai construindo esse seu sentido, você vai se encontrando, se conectando com esse seu sentido da vida, com esse seu propósito de vida, né? Então, é muito difícil a gente, né? Eu descobri que meu propósito de vida era ensinar as pessoas, ajudar elas com autocuidado, autoconhecimento, né? Com yoga, enfim, agora eu tenho feito atendimentos individuais, usando terapias, então, eu descobri que esse era meu propósito de vida. Eu construí esse propósito, eu me encontrei com ele e me senti realizado. Só que como, né? E aí isso você pode trazer para sua vida também. Como que você vai manifestar, ou seja, como que você vai botar isso para fora? Como que você vai levar isso para o mundo, esse seu propósito, se você está totalmente perdido em um desses desequilíbrios, né? Se eu estou ali introspectivo demais, fechado para o mundo, eu só fico no meu quarto, e não sei o quê, ou se eu estou ali agitado demais, em movimento, e, meu Deus, eu trabalho e não consigo parar, e eu não tenho um momento de descanso. Então, o que eu preciso é encontrar o equilíbrio. Eu preciso ter o meu tempo para ler, né, para poder estudar, para poder me aprofundar, mas eu preciso ter meu tempo para fazer uma atividade física, para poder botar para fora essa energia, né, para poder interagir com o mundo, para poder trocar com as pessoas. Então eu preciso sempre encontrar esse equilíbrio. E aí existem muitas formas de você fazer isso, né? Existem muitas maneiras, né? E o que eu sempre falo para os alunos é: o mais importante é você encontrar a sua forma de mostrar essa expressão. Você não precisa entrar para uma faculdade, né? Sei lá, em que estágio da vida vocês estão. Você não precisa voltar para uma faculdade para voltar a estudar, para poder ter um estudo diário e fazer essa manifestação aí dessa energia lunar, né? Dessa energia feminina. Você não precisa fazer isso. Você pode expressar isso de uma outra maneira. Você pode fazer uma meditação, você pode fazer um yoga, você pode ir para terapia e tentar fazer essa internalização maior, fazer, sei lá, uma hipnoterapia, algo do tipo assim, que vai te ajudar a entrar nesse processo, né? Mais pessoal, mais seu, mais relaxamento, mais recolhido. Ou você pode fazer isso de outra... E o equilíbrio pode vir de outra maneira. Ah, Gabriel, não gosto, pô, de atividade física. Então encontra uma coisa que ressoa com você, né? Ah, eu gosto de caminhar na rua, eu gosto de
enfim, igual eu faço, jiu-jitsu, uma arte marcial, que eu encontrei um ambiente, um local onde tem mestres e alunos que buscam ali a mesma coisa que eu, né, que visam muito mais a parte mental, de estilo de vida do que de competição. Então eu estou ali num lugar que está sendo bom para mim. E às vezes a musculação, né, que é uma coisa que eu particularmente tenho um pouco de dificuldade de gostar, mas que eu tenho importância. Como eu falei, não só para fortalecimento muscular, para a gente poder cuidar do nosso corpo, mas também para botar para fora essa energia. E aí é interessante eu falar que isso não é só uma coisa para mim que sou homem, né? A mulher, ela pode ter desequilíbrio na energia feminina dela, né? Ou seja, ela pode ser uma mulher que vive trabalhando essa energia masculina e ela deixa um pouco de lado também, né? E eu vejo muito aqui no estúdio, né? Majoritariamente minhas alunas são mulheres, então eu vejo muito isso aqui no estúdio. Às vezes a pessoa precisa exatamente disso, voltar para ela, parar um pouquinho, meditar, sabe? Voltar sei lá, fazer uma atividade mais introspectiva ela com ela mesma, voltando para esse processo. Às vezes o próprio yoga aqui causa esse equilíbrio para ela. Né? E às vezes pode ser um homem que é o contrário, como era o meu caso, que eu sentia que eu estava precisando exatamente dessa energia de movimento, né? Essa energia de ir para fora, de ir para o mundo, de fazer, movimentar. E aí, conforme a gente vai criando essa consciência, a gente vai trazendo a atenção para cá. Então, lembra, eu sempre falo, quem me acompanha mais tempo lá no Instagram ou em outra rede social sabe, que eu falo já há muito tempo sobre a importância de você encontrar esse equilíbrio. Então, de você encontrar esse equilíbrio a partir da presença. Então, se eu não tenho a presença, eu não tenho a minha mente aqui nesse momento, como que eu vou olhar para isso? Né? Então, qual é o primeiro passo de tudo para que eu possa fazer com que esse conhecimento que eu acabei de trazer para vocês aqui, o conhecimento do Kybalion, o conhecimento da cultura védica ali, Shiva e Shakti, do Yin Yang, como que eu faço para tudo isso se tornar algo concreto na minha vida? O primeiro passo é eu estar aqui, nesse momento. Então, o primeiro passo, não estou falando de uma meditação, uma respiração, mas é você parar um pouquinho, respirar, fazer uma análise. Às vezes é você ir para uma terapia para você olhar para isso. Às vezes é difícil a gente olhar sozinho, mas às vezes você mesmo, né? Como foi comigo, eu mesmo parei, olhei e falei, cara, realmente eu preciso equilibrar esses polos, eu preciso olhar para isso com mais cuidado, eu preciso encontrar esse meio termo ali, né? Esse caminho do meio, onde eu tenho o movimento, onde eu busco é, o, a minha espiritualidade, o autoconhecimento, a meditação, os estudos, que é uma coisa que eu dedico muita parte da minha vida nisso, mas eu também preciso do equilíbrio, preciso do movimento para fora, de ajudar, de botar energia para fora, de movimentar. E eu fiz isso sozinho, sentando, olhando, né, respirando, e eu comecei a fazer esse processo e entender. E aí se tornou algo prático na minha vida, algo que realmente está aqui. Eu estou botando em prática e eu estou sentindo os efeitos. Né? Eu estou sentindo, percebendo meu corpo mudando, percebendo, né, a minha relação com o mundo mudando. E é como eu falei, isso não significa, o equilíbrio, ele primeiro, ele é facilmente destruído, né? Buda falava sobre isso, sobre a impermanência da vida. Então, hoje eu estou na academia, amanhã, enfim, uma pessoa da minha família fica doente, o horário que eu tinha para ir para academia eu tenho que parar. E aí, agora? Quebrei o equilíbrio, né? Tô dando um exemplo aqui, né? Quebrei esse equilíbrio agora, o que eu faço? Então, vou buscar isso de uma outra maneira, vou tentar olhar para isso, vou entender que naquele momento eu preciso dar uma pausa, né, naquele processo, e eu posso ter um possível desequilíbrio, então vou tentar buscar esse equilíbrio o mais rápido possível, assim que eu puder retornar, assim que eu puder buscar outra atividade que encaixe melhor nos meus horários. Então, isso vem a partir dessa consciência, dessa análise, dessa percepção, de notar como você está, do que você precisa. A resposta, ela muitas vezes está aqui, né? A gente só não consegue notar pela nebulosidade que fica, agitação que fica, exatamente pelo desequilíbrio. Né? O desequilíbrio traz para a gente essa dificuldade de olhar a realidade como ela é, como ela precisa se manifestar para a gente, como a gente precisa lidar com ela. Né? Então, quando a gente começa a levar atenção para isso, começa a ter consciência, vir para cá para o momento presente, a gente começa a poder cuidar disso, né? A dar o primeiro passo, a ajustar e encontrar essa homeostase, né? Esse equilíbrio aí. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do tema, desse vídeo, que tenha feito sentido para você esse equilíbrio, né? Como eu sempre tento fazer, eu tento trazer várias visões de vários locais, desde da cultura tradicional chinesa, yoga, né? Enfim, Kybalion e ciência, para a gente poder conectar, unir isso tudo e, de novo, para mostrar que a gente está olhando para a mesma praia, né? Por caminhos diferentes. É o mesmo lugar que a gente está querendo chegar sempre ali, viver em paz, viver em harmonia, em conexão com todas as outras coisas. A única diferença é que a gente vai usando um método diferente de acordo com
a afinidade de cada uma das pessoas. Queria deixar aqui para vocês, rapidinho, o convite para vocês conhecerem minha comunidade. O link vai ser o primeiro link aqui da descrição, a minha comunidade de estudos. Então, se fez sentido para você esse tema aqui, se vocês gostaram de aprofundar e começar meditações e práticas e ler textos e tudo mais com a gente, ter aulas sobre alguns assuntos como esse, aqui no primeiro link vocês podem acessar a página onde vai ter ali a descrição de como funciona a comunidade. Se vocês gostarem, o preço enfim, eu peço uma troca ali, mas é uma troca bem justa, é um valor super acessível para todo mundo. E se fizer sentido para vocês, eu aguardo vocês para a gente estudar e praticar juntos. Um abraço. Tchau, tchau.